Quem nunca ouviu dizer que gentileza gera gentileza, não é mesmo? Pequenas atitudes, elas podem fazer a diferença e muita diferença nas nossas vidas. E para falar sobre esse assunto, e dar dicas, nós estamos já aqui no estúdio com a nossa querida Janaína Depinê. Mas antes de apresentar para você, nós temos um vídeo super interessante sobre gentileza gera gentileza. Nossa,
A gente até respira fundo, porque como pequenas atitudes podem fazer diferença na vida das pessoas e na nossa própria vida. Às vezes você quer fazer tantas coisas e não faz nada. Então, faça uma coisinha de cada vez, coisas pequenas que vão transformar vidas. E nós estamos aqui com a nossa querida consultora de etiqueta, Janaína Depinay. Olá, bom dia. Carol, bom dia. Que Olá, bom ter você bom? aqui de novo. Pois é, tava com saudade. Pois é, você tem um blog, né, Jana? Tenho. Fala o nome do blog. elegantesempre.com.br. E isso é muito elegante, fazer o bem para as pessoas, Nossa, né? é a coisa mais elegante, né? Eu digo assim que nada, a palavra de Deus, ela é tão precisa que ela fala de elegância, acima de tudo, quando Jesus nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, né? Como ele resume isso como um dos mandamentos principais. E a elegância, a etiqueta é isso, é colocar o outro acima de nós, é pensar no isso outro é bíblico, acima. né? É bíblico. Por isso que eu gosto de falar que a etiqueta e a palavra de Deus, ela tem fundamentação na palavra de Deus. Isso, a Glória Calil, né, ela mesma fala que enquanto a elegância estiver restrita somente ao penteado, à maneira, isso ainda tem jeito. Mas se não for pelo caráter, não for pela essência, aí nós teremos problema, não é isso, Janaína? Exatamente. E esse vídeo, falando assim de gentileza, exemplificou bem. E eu achei interessante porque o primeiro rapaz que faz o primeiro ato de gentileza, ele desencadeia essa corrente do bem, mas ele vai colher a gentileza dele não com quem ele ajudou, com uma pessoa terceira, que ele não conhecia. Então é muito bom falar isso, porque às vezes você tem um ato de gentileza e você fica chateado, poxa, fulano foi ingrato comigo, eu fiz tanto bem e ele não fez bem a mim. Eu até esses dias coloquei no Facebook uma frase que era assim: quem tem coragem para fazer o bem tem que ter sabedoria para enfrentar a ingratidão. Porque quando você faz o bem, talvez o alvo daquele seu bem não vai ser grato a você, mas essa gentileza você vai colher, talvez não com aquela pessoa diretamente, mas ao longo e talvez do não processo. exatamente da forma com que você ajudou ou serviu Exatamente. porque vem de encontro à sua necessidade. Esse vídeo que a gente viu ilustra muito isso, né? Cada pessoa recebeu uma gentileza naquilo que ela precisava, né? Ao ponto de fechar o ciclo com quem começou o processo de gentileza, recebendo também algo que ele precisava, no caso do trabalhador, recebendo um copo d'água. E ele estava ali o dia inteiro com sede. E uma coisa que as pessoas nos dias atuais precisam aprender é que Deus está vendo tudo que está sendo feito, e quando você faz gentileza, você está fazendo o que a Bíblia fala: façai com os outros o que quereis que façais convosco, né? Ou a Bíblia também diz: lança o teu pão sobre as águas, né? Que depois você vai poder recebê-lo lá na frente, vai poder comer dele, vai poder se alimentar e se satisfazer segundo a sua necessidade. E até entrando também mais aquilo que o homem plantar, isso também se fará. Se plantar pouco, colhe pouco. Se plantar muito, vai colher muito, né, Gil? E plantar amor, colhe amor, né? Isso. Ô, Jane, acho que você podia falar um pouquinho pra gente também, por exemplo, a gente foi vendo, normalmente a gentileza às vezes tem cada dia mais se extirpado no nosso meio, mas a família, ela é o centro, é o local onde a gentileza deve começar. Porque se você começar ali dentro da sua casa, o seu filho vai aprender e isso vai passar. Quando ele crescer, ele vai passar para a família dele. Eu acho que é legal falar um pouquinho disso para que a gente possa começar dentro de casa e poder ver, e como no começo, uma criança ajudando um idoso. Hoje as pessoas não valorizam, às vezes, uma pessoa na melhor idade. Exato, e até esse que você falou é importante. Os pais sendo o exemplo dentro de casa, praticando atos de gentileza, os filhos observam você no trânsito, observam como é que você trata um funcionário da casa. Eles estão atentos a isso. E isso vai fazer com que eles reproduzam esse tipo de conduta. Só para ilustrar, um dia eu me lembro que eu peguei meu caçula na escola e ele atravessou a rua, eu estava estacionado do outro lado, e ele viu no jardim ali, num prédio, um rapaz, assim, um senhor já de idade, bem barbudo, sem camisa, fazendo jardim. Ele muito assim, um cara quase um maltrapilho. Parecia que era um bico que ele tinha arrumado. E ele olhou e eu achei que ele ia se assustar, porque a pessoa estava com uma imagem um pouco para assustar uma criança pequena. Mas ele não se assustou, atravessou a rua. E como a gente tem o hábito, nós esperamos no carro meu filho mais velho, que tem sexto horário. Eu levo um lanchinho para ele para passar esse tempo. Aí, quando eu entreguei o lanche para ele, ele falou assim: mãe, eu posso entregar para aquele homem? Aí eu falei: pode, meu filho. E eu achei bonitinho ele querer entregar o lanche, que ele sempre está com fome na hora que ele chega. Aí ele atravessou, deixei ele atravessar sozinho. Ele foi lá e entregou para o senhor.
E o Senhor custou entender o que estava acontecendo. Quando ele olhou, aí ele ficou olhando de onde vinha aquele menino, né? Ele viu ele atravessando a rua, aí o Senhor fez assim com a mão e agradeceu, sabe? Então, é um gesto de gentileza que às vezes você cedeu o seu conforto, o seu lanchinho para uma pessoa que está precisando mais, ceder o seu assento que está confortável para o idoso, ou para a gestante, ou para uma pessoa mais velha. E é interessante falar isso porque normalmente as pessoas querem ser gentis com as outras naquilo que está sobrando para ele, né? Sim. Naquilo que não faz falta para ele. Você citou a questão do lanche, o assento dentro do ônibus, a gente vê isso demais. Ninguém quer ceder o assento para o outro, né? Aliás, se tem uma coisa que dá sono é gravidez e velhice, né? Porque entra um idoso no ônibus, uma grávida, todo mundo dorme. Né? Isso dá sono. Só para não ter que... Ou segurar alguma coisa, se alguém está em pé, cheio de livro, tantas coisas, você pode segurar. Eu fiquei pensando a gentileza no trânsito. Trânsito é um bom tema para falar. Será que temos sido gentis no trânsito? Não, com certeza não. Quem dirige tá vendo a situação. Até quem anda a pé para atravessar a rua é uma dificuldade. As pessoas estão tão apressadas que elas não têm tempo para outra, né? Então não param para dar uma passagem. A caminho aqui do estúdio, eu dei passagem para uma caminhonete. É a história da corrente do bem. Era aquela avenida movimentada, ninguém dá passagem. Eu esperei, o cara passou. Quando a gente seguiu, lá na frente, ele estava na minha frente, ele precisou dar passagem para alguém e ele parou e deu. Ou seja, ele retribuiu, não a mim, mas a alguém, a gentileza que eu fiz com ele. Quando a gente fala aí sobre essa questão dos exemplos, ela até deve transcender a questão da lei, não é verdade? Exato. Porque, por exemplo, no ônibus, vimos lá que tem aqueles quadrinhos lá, que são lugares preferenciais para gestante, idosos, né, deficientes. Tem que ser muito mais além disso, não é, Janaína? É o andar uma milha a mais, que o Senhor nos ensinou. Andar uma milha a mais. Então, você está num caixa de supermercado com um carrinho cheio, chega uma pessoa com uma compra pequenininha, te custa muito deixá-la passar na frente? Até só um detalhe que eu me lembro aqui, só para interromper os queridos, com licença. Tá vendo? Gentileza, tem que ter aqui também. Nossa, que programa gentil. A gente tem que aprender. A professora está aqui, falamos com o professor agora a professora de etiqueta está aqui, a gente pisa na bola. Tá vendo, pessoal? O que acontece? E nos anos 90, por ali, teve um cidadão lá que nasceu em São Paulo, que é o Profeta Gentileza. Ele que criou essa frase, né? Era o slogan dele, que ele era um andarilho, né? Era alguém, vamos dizer assim, sem muita referência financeira e tudo. E foi para o Rio de Janeiro, morou lá e levantava, pichava nos muros lá, escrevia nos muros essas frases motivacionais. E uma delas era gentileza, gera gentileza. Que foi que, se você procurar na internet essa frase, você vai ver a ilustração que ele fazia na maioria dos lugares. Virou música, virou tema de música. Enfim, ele deixou com toda a simplicidade, né? Ele deixou. Deixou um legado grande para a gente. Né? Agora, na sua opinião, Janaína, o que mais atrapalha as pessoas de serem gentis umas com as outras? Você citou uma coisa que eu acho que talvez seja um dos principais fatores, mas na sua opinião, eu entendi você dizendo sobre o tempo, né? Não dá fila, não sei o que e tal, por falta de tempo. Eu vou um pouco além. É o egoísmo. Eu diria que até a falta de presença de Deus, porque quando você está na presença de Deus, você se esvazia, o seu ego diminui. Agora, as pessoas estão muito cheias de ego. Então, o ego é tão grande que ela prefere a si mesmo, sempre a si mesmo. Então, antes de dar a vez a alguém, não, primeiro o meu conforto, primeiro a minha comodidade, depois os demais. E a gente vê isso, infelizmente, às vezes dentro da igreja. Então, por isso que é tão importante evangelizar nas atitudes. Ou seja, você expressa o amor de Deus, nesse vídeo aí não é um vídeo cristão, mas a gente vê a manifestação de Deus. E isso que Deus pede para a gente amar, né? Jesus veio para nos ensinar esse amor.